esse é o programa Brasil Energia. E neste programa o entrevistado é o diretor do Sindipetro RJ, Abílio Tosini. Nós vamos falar sobre o anúncio da descoberta de um mega poço de petróleo e gás na Bacia de Santos. Abílio, como os petroleiros receberam essa notícia divulgada pelo governo? Como todos os brasileiros, ficamos contentes e orgulhosos do trabalho realizado pelos nossos colegas nessa área de prospecção de novas áreas, novas jazidas em petróleo e gás. Na realidade, essa grande jazida, ela se estende desde o Espírito Santo até a Bacia de Santos. Vai até mais abaixo um pouquinho. O que é preocupante é que, por conta da atual política de petróleo e gás, Candal e internautas do programa Brasil Energia, dessa área que está no mapa dessa grande jazida, parte significativa já está sob controle de multinacionais. Em 1997, o nosso Congresso, Câmara de Deputados e Senado, aprovou a Lei do Petróleo e Gás, Lei 9478. E por essa lei, quem vier aqui participar das licitações da Agência Nacional do Petróleo e depois encontrar petróleo ou gás nas áreas licitadas, se torna dono desse petróleo e gás para exportar 100% do que for produzido. Ou seja, a duras penas, ao longo dos 54 anos de existência da Petrobras, conseguimos conquistar a nossa autossuficiência. Hoje, mais da metade das áreas totais promissoras em petróleo e gás do nosso país, já licitadas, estão sob controle das multinacionais. Se essas áreas promissoras em petróleo e gás tiverem o mesmo sucesso na hora de se encontrar o que se busca, petróleo e gás, daqui a 10, 15 anos, quando estiverem em franca produção, mais da metade da nossa produção de petróleo e gás não será nossa, e sim das multinacionais que arremataram blocos nessas licitações que a ANP, Agência Nacional de Petróleo, tem realizado. Agora, veja bem, Abílio, esse anúncio dessa descoberta, dessa mega descoberta, vem coincidir praticamente com a licitação, com a 9ª rodada de licitação. Como é que você vê esse anúncio no momento em que a comunidade, né, as instituições, a sociedade em geral, grita pela campanha do Petróleo é Nosso, revivendo os tempos em que o povo brasileiro foi para a rua e gritou e, né, disse o petróleo é nosso? Será que isso não é para uma cortina de fumaça, para tentar desviar um pouquinho a atenção do movimento popular, que está se preparando para protestar em grande escala? Eu acredito que não, porque essa descoberta da Petrobras, ela não acontece de um momento para outro, ela vem sendo consolidada, mapeada, mensurada, antes de se fazer um anúncio dessa envergadura, porque é de grande responsabilidade a repercussão deste anúncio. Tanto é que as ações da Petrobras aumentaram em questões de horas 15%. Significa que o valor total da Petrobras aumentou em algumas dezenas de bilhões de dólares no mercado internacional. Então, isso exige uma grande responsabilidade. Realmente, o que nós temos que parar para pensar, e é preciso que o governo brasileiro preste atenção, entidades como o Clube de Engenharia, os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, a exemplo do que acontece aqui, essa gravação está sendo feita dentro do CREA-RJ, todos os outros Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura de todos os estados brasileiros estão preocupados com o futuro do controle da energia no nosso país. Uma questão de soberania. É uma questão de soberania do povo brasileiro. Então, o que essas entidades buscam, os sindicatos de petroleiros no Brasil inteiro, a Associação de Engenheiros da Petrobras, aqui tem a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, algumas OABs, a CNBB também tem alertado sobre essa questão. O que nós estamos buscando é gritar bem alto para que a população passe a gritar junto conosco e exija do governo federal a suspensão desses leilões das áreas promissoras em petróleo e gás. Por quê? A realização desses leilões significa, na prática, a privatização das áreas promissoras em petróleo e gás, internautas, do programa Brasil Energia. Hoje, mais da metade, como eu já disse, vou enfatizar, mais da metade das áreas promissoras em petróleo e gás já estão sob controle
das multinacionais. E essa área, onde está esse grande lençol de petróleo e gás, abaixo da enorme camada de sal que está na crosta terrestre, essa área, parte significativa dela, já está sob controle de multinacionais. Essas multinacionais arremataram grande parte desses blocos quando o petróleo, há 2, 3 anos atrás, estava na faixa de 30 a 40 dólares o barril. Hoje, no mercado internacional, está a 100 dólares. Veja, brasileiro, o quanto que o nosso país já perdeu com essa irresponsabilidade de colocar uma mercadoria tão estratégica, não diria uma mercadoria, infelizmente é uma mercadoria hoje, mas deveria ser um componente da nossa soberania, do país, do Brasil, colocar isso sob controle de empresas multinacionais, cujo objetivo é o lucro. Quando nós temos aqui no Brasil, uma dessas empresas que figura no cenário internacional como uma grande empresa, que é brasileira, legítima, a Petrobras, por que o governo brasileiro não volta a adotar como estratégia de garantir o desenvolvimento que petróleo e gás fique sob controle do Estado brasileiro? Agora, Abílio, a gente entende que é um anúncio bastante promissor, o povo brasileiro fica feliz em saber que cada vez mais a gente descobre e aumenta o valor das nossas riquezas. Agora, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, já afirmou nessa entrevista que o Brasil vai sair do patamar para o patamar de país exportador de petróleo. Será que esse petróleo não deveria ficar dentro de casa? Será que essa riqueza que a gente está descobrindo não deveria ser explorada pelos próprios brasileiros? Veja só, o petróleo e gás no mundo, ele entrará em declínio de produção dentro de alguns anos. Por conta da necessidade da própria humanidade, a produção de petróleo e gás tem crescido. O mapeamento de áreas promissoras em petróleo e gás, ele tem decrescido o ritmo de crescimento. Dentro de alguns anos, se chegará ao máximo de produção de petróleo e gás. A partir daí, começará a cair, porque é um recurso não renovável. As jazidas em petróleo e gás são finitas, elas acabam. Diferentemente da energia de biomassa, você planta, produz a energia, o álcool ou o biodiesel, depois você planta de novo no mesmo terreno, produz de novo, desde que se tome os cuidados para não exaurir a terra, para não desertificar o solo, você pode plantar para sempre naquele mesmo solo. E aí a questão da engenharia é bastante importante, não só da engenharia agronômica, como também da própria engenharia em si, que ajuda o país tirar de altas profundidades com uma tecnologia criada aqui mesmo dentro do país, E a gente sabe que essa jazida que foi descoberta, ela está numa profundidade bastante grande, isso requer uma tecnologia cara. Como é que você vê, como petroleiro, como profissional da área, como é que você vê essa relação do aumento do custo da tecnologia, Vai ser viável? Isso vai trazer trabalho para o brasileiro? Como é que a gente pode estar barrando a entrada de mão de obra estrangeira numa área que é extremamente estratégica para a gente? Só poderemos garantir que a mão de obra empregada será brasileira se a empresa que estiver prospectando for brasileira e tiver compromisso com o país. Se for uma empresa que o compromisso principal dela é exclusivamente com o lucro, ela vai trazer mão de obra de onde essa mão de obra for mais barata. Por exemplo, não é só a mão de obra da produção do petróleo e do gás, e do refino do petróleo, da separação do gás do petróleo, da água salgada. É a mão de obra para construir navios, para construir plataformas, para construir todos os equipamentos que se utiliza na indústria do petróleo e gás. É uma cadeia de mão de obra. É uma cadeia, é uma rede de mão de obras. Ora, a Petrobras hoje, por uma determinação do atual governo federal, exige um alto índice de nacionalização para a contratação de equipamentos, construção de navios, construção de plataformas. Aliás, a decisão do governo federal hoje é construir plataformas e navios no Brasil. Se as multinacionais passam a controlar o negócio de petróleo e gás, quem garante que elas vão contratar estas plataformas, navios, equipamentos no Brasil? O livre mercado é o livre mercado. Nas rodadas de licitação,
fala-se em um grau de nacionalização da tecnologia, mas o compromisso de fato, se manter na prática isto, vai depender da empresa que estiver operando ter compromisso com o país. O programa Brasil Energia continua na próxima semana, ainda com a Biri Tosini, falando sobre questão do petróleo, soberania nacional e rodadas de licitação de petróleo e gás. Continue com a gente.